boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa a nossa consciência entre a vida e a morte. Irmãos, hoje vamos falar de razão social política e para a gente entender razão social política. Para a gente entender a razão social, a gente temos que pegar o gráfico que representa o anticristo, né? O anticristo é todos aqueles que negam a vida. Existe aquelas pessoas que negam a sua vida por uma razão social do poder de Deus. Existe aquelas pessoas que negam a sua vida, sendo a palavra da vida, para se ter benefício, digamos assim, na vida, né? No meio de tanta confusão, você vai negociar a sua vida com outras pessoas, ou seja, se uma mentira vai lhe dar lucro, então você vende o seu caráter em troca de dinheiro, né? E hoje todos nós vivem dessa forma, negociando o nosso caráter de ser com a falsidade ideológica, e que já veio Deus de princípio, né? Deus de quando Jesus matou Emanuel, né? Que vinha trazendo a palavra da vida. Até o 6º milênio ele deixou de ser um mediador de corpo e passou a representar um espírito de criação do corpo, né? Que viera criar a 70 vezes 7 e todos os sistemas políticos. 70 vezes 7 é todos os sistemas políticos, ou seja, as pessoas vão justificar o poder em forma de falsidade, ok? Então aqui está, né? Sempre corpo e espírito. Lembrando que essa formação, ela com o Cristo do lado de fora sempre vai representar o anticristo, né? Do lado de cá, o anticristo. Anticristo é tudo que é falsidade ideológica, tá? As pessoas, elas esperam pelo anticristo, né? Tem medo, faz propagação falsa, né? E elas mesmas são o anticristo, não, o antissocialismo, que não tenha vida para relacionar, não dá vida para relacionar as pessoas, age por interesse, fazendo situação para ganhar lucro dentro da sociedade, ou então até mesmo para enganar as pessoas. Então, o antissocialismo, ele é formado com todos dessa forma, corpo e espírito. Todos os corpos, eles têm forma dessa forma, da mesma forma. Algum deles pode estar invertido, a questão de macho e fêmea, mas é essa forma, da mesma forma, corpo e espírito. Esse espírito, ele serve para você confessar ato consciente, né? Pode ser do poder ou pode ser da sua vida própria, que geralmente nós temos consciência em tudo que nós fazemos. Porém, quando a gente vai relacionar o Cristo, a gente fica perdido, irmão, mesmo porque a Bíblia, elas não nos diz exatamente o que está predestinado para nós saber a verdade sobre a palavra da vida. Ela faz com que as pessoas se voltem pelo sacrifício do corpo vivo e
do corpo vivo. E para isso, eles selam a Bíblia e fazem artificialmente todas as coisas com significado e tirando todo o sentido. E dessa forma eles propagam a falsidade por 2 milênios, ok? Ato consciente, né, podendo ser do poder ou então do corpo, e ato inconsciente. Geralmente o ato inconsciente, ele vai relacionar o anticristo. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, a verdade, não, como eu tenho dito, não é nada mais, não é nada menos do que a nossa origem, aquilo que Deus criou no paraíso. E é por isso que existe a 70 vezes 7, porque tudo que nós não for a palavra da vida, que nós relacionamos para fora, vira um falso poder, né? Esse falso poder, ele é provocado pelo próprio Cristo, né? Aonde vieram trazer a palavra da vida até certo ponto pelo Emmanuel, ele entendeu que a humanidade já estava em conflito, não tinha o que fazer. As pessoas já eram falsificadas. E para isso precisava de estabelecer um juiz, né, que a gente chamamos de torre de papel, que mais para frente vamos falar disso. A torre de papel é uma escrita com significado, onde eles fazem as pessoas se voltarem ao sacrifício do corpo vivo, ok? E dessa forma, vamos continuar aqui. A nossa razão social, ela está aqui, ok? Ela está aqui. Por que ela está aqui? Por causa da vida do corpo, certo? Agora, o social, né? A nossa razão está aqui, mas agora o social vai ficar sempre desse lado. Por quê? Você vai escolher relacionar, voltar com esse daqui e formar a palavra da vida, ou você vai ir para a sociedade, né, relacionando esses dois, né, entendimentos, esses dois conhecimentos, fazendo aqui um conhecimento. Olha, se não é a razão social, se não é a palavra da vida, não vale, entendeu, irmão? Não vale. Aí você pode falar, aquele irmão é uma benção, o outro lá fala a palavra bonita e tal. Irmão, Deus fez essas pessoas, são para ser relacionável, para falar a verdade, para ser justo. Se você tem alguma coisa que a pessoa tem, você vai lá e converse com ela para ver se ela tem o mesmo interesse com você, fazendo uma harmonia de corpo. E com a harmonia de corpo só existe a palavra da vida. Os conhecimentos, todos os conhecimentos que você conhecer, não vai valer, nada vale, a não ser a verdade. E a verdade, ela é única para cada corpo. O que passar disso é falsidade. Existe um julgamento, né, sobre a humanidade, sobre o que é certo e o que é errado. O errado sempre vai justificar ele mesmo. Não tem como. É como você pegar 70 vezes 7 e transformar ela num poder. Ela vai ser falso, porque a verdade sempre vai representar o nosso espaço de habitação, a nossa razão. Esse aqui você pode, se tiver razão, você pode relacionar qualquer coisa que vai dar certo, porque essa situação, ela justifica a nosso ser natural, aquilo que nós, sem mentir para pessoas e sem falsificar outra pessoa. Você vai ter o seu direito de exercer a vida se você confessar a verdade, sendo a sua ou não. Em questão de um poder, a gente vai muitas das vezes escolher ato consciente do poder de Deus, certo? E esse ato consciente, ele vai nos dar o poder, vai te dar uma sabedoria para você entender todas essas coisas. Só que o mais importante que você deverá entender é essa situação aqui, ok, irmão? A palavra da vida vai sempre estar no corpo,
né? E que não seja propagado por falsidade, então você vai ter a sua razão. Fora disso, você vai criar uma imagem por interesse, você vai esconder das pessoas alguma coisa que você não quer confessar a ela, porque ela sabendo, ela pode te dar um lucro. Então você escolhe não confessar, ok? Então é dessa forma, a razão social política, ela vai representar a postura de cada cidadão. Então você vai ter escolha o que você vai querer relacionar na sua sociedade. E que muitas das vezes a gente só olha para esse lado e esquece dessa situação. Muitas das vezes a gente só olha para esse lado, entende? Para confessar a falsidade. E é dessa forma que a gente vai entendendo as coisas, né? A razão, ela é uma coisa única de cada um. E que vier a ser falsificado por cada um da mesma forma, né? As pessoas fazem as suas escolhas e muitas escolhas elas vêm através de interesse, e o interesse ela vai propagar a falsidade, uma vez que vocês não queiram relacionar a verdade, né, ao seu corpo, o seu espaço de habitação. E é dessa forma que funciona, né, irmão? Às vezes a gente perde a nossa razão por não ter o conhecimento, pois o conhecimento não é nada mais, nada menos do que a verdade. E para você ser livre, você tem duas formas. Ou você conhece a sua origem, o que você é, o que Deus vier criar no paraíso, ou você conhece a falsidade do mundo globalizado, o anticristo. Porque quando você conhecer a sua origem, você vai saber que Deus criou o homem para a vida eterna e não criou ele para a morte. Quando você souber disso, você já fica mais calmo, o medo já vai embora e você vai ver que tem todo o tempo para relacionar apenas as coisas boas que Deus criou. Você sempre vai estar grato a Deus, né? Sabendo que uma vez você sabendo que tem a vida eterna, você vai ficar tranquilamente, né? Saudável e pensando apenas em Deus, não vai pensar no sacrifício do corpo vivo, não vai ficar com medo, não vai ter nada disso. É isso que Deus está preparando para cada um de vocês. Embora nós temos muito para falar sobre a globalização do mundo, sobre o anticristo, né? Uma vez que a gente aprendemos pelos nossos erros, outra vez a nossa consciência fica desperto para não cair mais em tipo de situações como essa que o mundo vive hoje. Quanto mais propagada a mentira, a falsidade, mais crime, mais violência vai vindo para a humanidade para justificar essa desgraça humana que o homem mesmo vier a criar por interesse, por querer dominar para querer dominar os corpos de Cristo, o Deus, né? Querer dominar as coisas que Deus vier a criar. O homem faz tudo de propósito para ter essa situação e com coisas que isso tiver algum proveito. Se você tem uma vida só para relacionar, o poder não adianta. Ele não vai te dar a sua paz, ele não vai te dar a sua alegria, né? Porque isso Deus já tem dentro de nós, cada um de nós. Se você estiver achando que o poder vai te dar paz, irmão, você está enganado. Quem dá a paz para a gente sempre é Cristo, né? E que vier de Deus. Essa paz vem de Cristo e de Deus. Por quê? Quando Cristo vem entrar em crise por causa da humanidade, ele deixa a nós uma escolha sobre o bem e o mal.
e este bem e o mal, a gente vai escolher o bem, a palavra da vida, a nossa razão. Então fica tudo certo, irmão. Você está em paz, tranquilo. Você não está prejudicando ninguém, você não está roubando ninguém, você não está matando ninguém. Dorma tranquilo, descanse em Deus, porque você está fazendo a sua parte social, ok? Uma vez que é social, você vai ter o antissocial, né? Social e antissocial. E antissocial? Antissocial, irmão, hoje é bem usado na expressão de hoje, mas ele é o anticristo, né? O anticristo, ele é o anticristo. Ele só muda as expressões para quê? Para que vocês não fiquem despertos e para vocês que não fiquem disperso e descubra a armação, a armadilha, né? E quando a gente vamos para a internet, automaticamente nós estamos caindo numa rede de antissocialismo. Eles vêm nos avisando que, né, nós estamos em uma armadilha. Toda a internet vai criando essa situação e cada um vai fazendo, tirando proveito da falta do conhecimento que vieram justificar o mundo todo pelo antissocialismo. Quanto menos as pessoas souberem, mais enganadas elas ficam, né? Às vezes você vê uma pessoa que, em vez de encarnar, o verbo encarnado, ao invés de ser a palavra da vida, ela vai encarnar uma falsidade. Imagina, irmão, você achar que Deus vai provar o sacrifício do corpo vivo. Você troca a sua origem, a sua verdade, por uma falsidade. A falsidade vai para a falsidade entra para dentro do seu corpo e a verdade vai embora. Ela vai despertar. Então você fica vazio apenas com uma imagem de corpo. Você está irrelacionável. Você não sabe o que você quer para você e nem para as pessoas que estão do seu lado. Todos vocês vão sofrer. Se você confessar o sacrifício do corpo vivo como verdade, você vai dispensar a sua verdade. Então a falsidade vai entrar e você vai deixar a sua verdade embora. E dessa forma você encarna a verdade, encarna a falsidade e desencarna a verdade que é sua, que Deus deu, a sua vida, o seu dom da vida, né? O seu respeito social, a sua sociedade. Como você adora a Deus é apenas com paz, com alegria, confessando a palavra da vida. Essa é a única forma. Não adianta, muitas das vezes você vai para uma comunidade, fica ali de castigo dentro de uma comunidade. Se você não tiver comportamento social, se você não tiver uma razão social, se você não converter a sua mente, embora que as comunidades religiosas têm muito disso, eu já vi, né, que eles têm ali um grupo religioso, que eles conseguem muito bem transformar aquele pensamento que é meio ruim para um pensamento mais ou menos. Não é a verdade, mas de uma certa forma ele consegue mediar as coisas. É isso aí, né? É isso aí, irmãos. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a nossa consciência entre a vida e a morte.